Boas ações geram resultados positivos. Desde atitudes simples que nos fazem seguir em frente, a termos cuidados especiais com quem é importante para a gente. A LMT vem se aperfeiçoando nessa pandemia para evitar riscos à saúde da população. E as sessões do plenário continuam sendo realizadas por meio de plataforma digital. As ações continuam e as mudanças também. Assembleia Legislativa de Mato Grosso, perto de você para a mudança acontecer. Eleições 2020, você que vem acompanhando o RDTV, o programa de TV Web do site RD News, o site de notícias de Mato Grosso, já percebeu que todos os dias nós temos divulgado, publicado entrevistas com candidatos a prefeito das principais cidades de Mato Grosso e também ao Senado da República. Então nós teremos mais uma entrevista hoje, você pode acompanhar conosco. Por causa do exíguo tempo para a campanha eleitoral, nós estipulamos regras simples, claras e com isenção para facilitar o acesso aos candidatos. Essas entrevistas foram marcadas conforme a agenda de cada um e estão sendo publicadas conforme a ordem de gravação aqui no estúdio. Todos têm 20 minutos de tempo para apresentarem suas propostas e nós esperamos que utilizem essa oportunidade com ética e moralidade, sem ofensas e ataques a outros. Então, pela ordem de gravação, o nosso 8º entrevistado hoje é o candidato a senador José Medeiros, do Podemos, que tem como primeiro suplente Dito Lucas e segunda suplente Coronel Zózima, ambos também do Podemos. Bom, muito obrigada pela sua disponibilidade, a sua presença aqui conosco, candidato. E a nossa primeira pergunta tem sido a mesma para todos, por que, aí no caso do senhor, trocar de deputado federal para senador de Mato Grosso? Por que o senhor quer ser senador agora? O seu tempo começa a ser contado neste instante. Primeiramente, agradecer o espaço, isso é muito importante para o exercício da democracia, é muito importante porque nem todos os candidatos têm tempos iguais, né, para poder falar aos eleitores, e essa oportunidade nos é muito cara. Agradeço também pela pergunta, eu estava como senador da República, tinha uma candidatura nata ao Senado, tinha trabalhado para isso, as pessoas estavam preparadas e muita gente cobrando que eu voltasse ao Senado. E a gente tinha um projeto de ser candidato ao Senado em 2018. E as chapas se formaram de uma forma que nós levamos um empurrão de corpo. Fomos tirados, né? E eu fiquei numa situação assim, que ou saía deputado federal, ou sacrificava toda a chapa de deputados do partido e saía sozinho ao Senado. Não dava para sacrificar o projeto de várias pessoas só por causa do projeto de Senado, né? Então eu tive que ir a deputado federal. Sou muito grato, fui o segundo mais votado na eleição para deputado federal. Tenho feito um trabalho na Câmara Federal, sou vice-líder do presidente Bolsonaro na Câmara, mas sei que posso contribuir muito no Senado Federal para o estado de Mato Grosso, principalmente nesse momento em que o estado de Mato Grosso é praticamente a locomotiva do Brasil em termos de desenvolvimento, no momento em que o Mato Grosso começa a explodir em termos de infraestrutura, modais de transportes, e pela experiência também que angariei naqueles 4 anos. Então, e também por essa eleição ser ainda a de 2018, né? Então, simplesmente, ela não terminou. Essa é que é a grande verdade. Então, eu estou tendo a chance de, na verdade, não é nem trocar de deputado para o senador. É me colocar como candidato ao senador, como de fato era. É voltar ao Senado, colocando a candidatura ao Senado como era o projeto inicial. Bom, o Podemos, né, o senhor como presidente do Podemos aqui em Mato Grosso, instituiu o diretório em Várzea Grande, em Barra do Garças, houve aí alguns embates nos municípios. A ex-senadora Selma Arruda deixou a presidência do Podemos e também retirou o apoio à sua candidatura. O senhor é vice-líder do governo Jair Bolsonaro na Câmara Federal, mas não conseguiu apoio do presidente. O que aconteceu, candidato? O partido tem crise do partido nesse instante? Não, na verdade não. É que o Coro Come mesmo, são 141 municípios, são 141 cabeças, aliás, muito mais, né? E
E lógico que cada um tem um projeto e quer fazer com que esse projeto tenha sucesso. Nós tínhamos uma candidatura muito sólida a prefeito de Barra do Garças, que vinha entrar com o Sandro Sargin, o doutor Sandro Sargin. Por fim, acabou que decidiu não sair e o partido decidiu ir com a candidatura do Paulo Rai, ex-prefeito Paulo Rai. Mas ocorre que nada contra o Paulo Rai, tudo certo, o PROS está na base do governo, tudo bem, mas eles estão coligados com o PCdoB. A vice do Paulo Rai é do PCdoB. Então o Podemos estaria diretamente apoiando a candidatura de um partido comunista e nós somos, a história nossa aqui em Mato Grosso tem sido combater esses partidos. Então ia ser uma incoerência dizer, então vocês para chegar ter um verniz de poder, vocês se permitem a isso. Então é só retórica. Então foi o que a gente falou, olha, não fica legal e pedimos, e não foi possível e nós acabamos optando por tomar uma decisão pela estadual para que não montasse aquela coligação. O caso de Várzea Grande foi uma desagradável surpresa porque nós fomos convidados para ir em Várzea Grande na convenção do Flávio. O Podemos estava lá, o presidente, todo mundo, me convidaram, inclusive, fizeram o discurso, está tudo apoiado, e de repente alguém me liga e fala, olha, na verdade eles foram lá, fizeram a ata e foram lá com outro candidato. Bom, nós achamos super estranho, como é que ia ficar a imagem do partido isso? Na política a imagem é muito importante. A primeira coisa que todo mundo começou a falar era que houve acerto financeiro para que o Podemos se vendesse. Eu falei, não, isso não é possível. Ninguém era obrigado a fazer o acordo, não é? Ninguém era obrigado a fechar com esse ou com aquele. Mas no momento que fechou, tem que manter, né? Leva o presidente estadual, leva todo mundo e depois, de repente, vai lá e fecha com outro. Não dava. Então nós mantivemos, o que nós fizemos em Várzea Grande foi manter o que tinha sido feito já pactuado, né? Foi isso. Em relação ao presidente Jair Bolsonaro, o que nós fizemos, apoiamos ele desde o primeiro turno, do segundo turno. Não me sinto abandonado pelo presidente Jair Bolsonaro e entendo o que ele fez. Eu faria da mesma coisa. Veja bem, PSDB é um partido da base. Grande. Muitos votos. O DEM tem o presidente da Câmara e do Senado. Muitos votos. O PSD tem a segunda maior bancada do Senado e na Câmara é imensa. O PP... Então, assim, o centrão todo está nessa eleição aqui. E tem votos. Imagine se esse povo todo resolve brigar com o presidente da República por causa de uma eleição de Mato Grosso. E ele, com certeza, arrumou uma solução salomônica. Colocou uma candidata. Pronto, eu tenho uma candidata e eu não preciso apoiar ninguém. Porque aí sim ele tem legitimidade. Eu coloco, olha, eu tenho um candidato aí. Se ele me apoiasse, ia dar briga. Se apoiasse um outro, ia dar... Você está entendendo? Então ele colocou uma candidata ali e não tem briga nenhuma e pronto, e todo mundo aceitou, né? Lógico que eu gostaria que me apoiasse, que ele tivesse... Mas eu me sinto apoiado. Sinceramente, eu me sinto apoiado porque... que ocorre? O Bolsonaro é um conceito hoje. Não é pessoa física. Bolsonaro é um conceito que começa em 2013, que vem, e eu vim acompanhando isso. Eu sei que eu cataliso a boa parte das pessoas que votaram no presidente Bolsonaro, acompanharam, vieram comigo nisso. E entendem esse processo, você está entendendo, dessa candidatura que foi posta aí. Então eu não me sinto abandonado por esse conceito que é Jair Bolsonaro. Estamos trabalhando junto, tanto é que na segunda almoçamos junto, na quarta tomamos café da manhã. Fui o único daqueles vice-líderes do início do governo que permaneceu. Até o próprio líder foi trocado, ele escolheu novamente. Então, assim, eu me sinto totalmente integrado, mas consigo entender que não dava para ele entrar de sola numa campanha onde ele ia desagradar a outros deputados. A pressão que ele sofreu por parte do partido do Favro foi uma coisa tremenda, né? Que é um pessoal que está usando aqui de poder econômico terrível nessa eleição, e do poder político, né? Então,
eu consigo entender isso e aceito muito bem, mas o eleitor também vê essas coisas. O eleitor vê essas coisas, entende a posição do presidente, e eu não tenho dúvida que o eleitor vai olhar é o seguinte: como é que se comportou o deputado, o senador José Medeiros até agora? Como é que ele é em relação ao governo? Se ele chegar ao Senado, que jeito que ele vai ser em relação ao governo? Que jeito que ele vai ser em relação ao Mato Grosso? Eu tenho dito, a minha postura tem sido Mato Grosso acima de tudo. Então, é isso. Falando já de atuação, né, em relação, por exemplo, à reforma administrativa, né, o senhor, estando lá no Congresso Nacional, está acompanhando, mas quais são as propostas da reforma administrativa que estão em tramitação pelo governo federal, que o senhor defende a estabilidade, o fim da estabilidade? O senhor concorda com uma dessas questões, que é justamente talvez uma das mais polêmicas dentro dessa reforma? Olha, primeiro que assim, ela não está formatada, né? Tudo agora é especulação, e principalmente a oposição tenta pegar, principalmente o santo grau do serviço público, que é a estabilidade, tenta já jogar como terrorismo para inviabilizar a reforma administrativa. O Brasil precisa de reformas, reforma tributária, reforma administrativa, para continuar seguindo. O Brasil hoje tem um déficit fiscal muito grande. Então, a oposição procura antecipar o debate, jogar temas que nem estão, para tentar confundir e já criar narrativas. Tem sido assim desde sempre, na reforma da Previdência foi assim então. O que ocorre? A reforma administrativa, ela está na fila. Nós temos primeiro aí a reforma tributária, nós estamos agora focados na construção do custeio do Renda Cidadã, né? E a reforma administrativa vai ser estudada, ela vai ser mandada para o Congresso. Eu confesso que não vi o projeto que vai para o Congresso. Agora, já assevero você, que é servidor, que eu também sou servidor, sou uma das pautas que tenho feito até agora lá é a defesa dos servidores públicos. O que assevero é o seguinte: nada para trás. Isso que vier a reforma administrativa é para os próximos concursos, é para quem entrar. Então já tranquilizo isso, mas não posso antecipar nada, nenhuma hipótese, porque eu não sei que reforma virá. Já temos mais de 10 minutos e 20 segundos de entrevista, candidato. Mas em relação a essa questão de estabilidade do servidor público, o senhor acredita que o fim dessa estabilidade para os que virão depois também não pode fragilizar o serviço público no país? O debate que está posto lá não é o fim dessa estabilidade. O que está lá é que não haja estabilidade absoluta no quesito seguinte. Por exemplo, a pessoa que simplesmente ela não tem aptidão nenhuma, ela não trabalha, ela não produz, e o Estado tem a obrigação de ficar com aquilo ali encostado, enquanto outros que ganham o mesmo salário levando o piano nas costas, né? Esse é o debate que tem lá. De forma a fazer escalonamento de produtividade para que esse servidor possa ser avaliado, e aí sim, se ele não tiver o perfil, ser demitido do serviço público. E eu creio que é uma coisa que todo mundo concorda, porque é a lógica. Nenhum servidor público que está aí, e eu acho que os que estão se irritam muito com aquele cara que só vive de atestado, com aquele cara que não está nem aí. O cara não produz. Ele está assim, ó, se eu produzir ou não produzir, meu salário vem no final do mês. E não é esse o padrão de serviço público que quer, e nem é esse o perfil da maioria dos servidores públicos. Então é com esse cara que é esse problema. O resto não precisa se preocupar. Bom, tem algumas questões que volta e meia entram em votação no Congresso, né, e que grupos, principalmente religiosos, enfim, extremistas, até se pautam pelo candidato a partir do voto ser favor ou contrário a estes temas. Eu quero que o senhor só responda se é a favor ou contra, e depois o senhor pode escolher um dos temas para defender. Por exemplo, o senhor é a favor ou contra a liberação total do aborto no Brasil? Não, contra. Sou totalmente pró-vida. Liberação da maconha para lazer? Não. Contra. Liberação do porte de armas para o cidadão? Totalmente a favor. Redução da maioridade penal? Nós precisamos estudar, porque é mais complexo do que sim ou não. E a aprovação da corrupção como crime hediondo?
Como? A aprovação da corrupção como um crime hediondo. O senhor é contra ou a favor? Não, totalmente a favor. Mas muito mais do que aprovar como crime hediondo, porque assim, quando tudo se torna hediondo, nada é hediondo. E lá tudo já está quase hediondo. Muito mais do que a hediondez do crime, a eficácia disso. Eu tenho feito assim, aumento de penas para certos crimes, mas com a eficácia de que ele receba a punição. Porque hoje o sujeito chega na sua casa, mata alguém da sua casa, 3 anos depois ele está na rua, com certeza. E isso não é o que o brasileiro quer. Dentre esses temas, mais algum que o senhor queira defender? Olha, nós temos calcado, e eu, por exemplo, sempre pautei meu mandato por alguns pilares. Eu digo, a técnica, a rotina do mandato, isso é obrigação, a luta pelo Estado, isso dos temas do nosso Estado, a defesa, é o papel do senador. Agora, nós que fazemos parte de um movimento conservador, que é esse movimento de direita que chega ao poder, nós temos obrigação de lutar por causas, muito mais do que por coisas, por causas. O asfalto é importante, o saneamento é importante, e estamos fazendo isso. Mas as causas são muito caras às pessoas. Nossos avós, nossos pais nos deixaram um legado. Essa sociedade que está calcada hoje, que muita gente critica, ela está sustentada porque nossos avós, nossos pais, muitos deles analfabetos, foram que nos trouxeram. Os ensinamentos deles, não pegar o lápis do coleguinha, o que é do outro, bença pai, bença mãe, essas coisas que estão tudo obsoleta e tida como careta, foi o que sustentou, foram os alicerces que sustentaram essa sociedade até hoje, que tem sido destruídos, desconstruídos. Então a gente luta por liberdade religiosa, a gente luta por preservação, sim, dos costumes da sociedade, dos valores, por defesa da propriedade. Essa história de relativizar a propriedade, que história é essa de você ter uma casa, ter um terreno, ter uma fazenda e você não ter a segurança jurídica do seu patrimônio? Tem que ter direito a defender. Eu criei um projeto que apelidaram de lei do abate, do abate até, e outro do meu quintal, minhas regras, que dirigia justamente, que o sujeito quer invadir na sua casa. Então eu coloquei o seguinte, se o cara invadir sua casa, entra quebrando tudo e você atirar nele, você é inimputável, você não responde. Porque o sujeito tem que saber que o ambiente do lar é inviolável. Então são esse tipo de coisas, esse tipo de causas que a gente defende. E lógico, pró-vida, totalmente a vida, eu acho que está acima, é o bem jurídico maior a ser protegido. Essa relativização que se fala aí, a gente não concorda. Então são esses valores, essas causas que nós temos como pilares para nortear qualquer candidatura. No início a gente falando da questão da reforma administrativa, temos um pouco menos de 5 minutos, na verdade, para finalizar a nossa entrevista. Mas assim, o senhor falou da importância da reforma tributária, né, que está mais posta aí à frente. O que precisaria ser feito na prática para que essa reforma seja realmente eficiente? Porque se fala, inclusive, em criação de novo tributo, candidato. Olha, primeiro, a gente tem dito lá o seguinte, a sociedade brasileira não aguenta mais tributo. E é por isso que se precisa de uma reforma administrativa para diminuir o tamanho desse Estado. Agora, e eficiência. Agora, a reforma tributária, ela precisa, acima de tudo, da segurança jurídica e simplicidade. Para você ter uma ideia, quando se pensa hoje em sistema tributário brasileiro, você imagine aqueles lugares, aquelas favelas, onde tem aquele monte de fio, tudo enrolado, aqueles gatos, aquilo. É o cipual de portarias de resoluções de leis que está hoje. O mais perito, contador e advogado, ele ainda tem dificuldade de prestar um bom serviço para as empresas, porque às vezes as normas mudam de manhã para de tarde. Isso impede que empresas venham para o Brasil. Só para você ter uma ideia, boa parte do gasto de uma empresa é gasto com atividade meio para suprir, satisfazer essa coisa da burocracia tributária, sendo que podia estar sendo gasto na atividade fim. Então, é isso que nós temos que superar, tirar um monte de imposto, acabar com esse ICMS, que é um imposto perverso, essa história de tributar consumo. Nós precisamos mudar muita coisa. Agora, eu tenho dito lá, a gente tem que unir os estados
menores em termos de população, por quê? Tem menor representação, e aí corre o risco de ficar que nem o versículo que a Bíblia diz: o que tem lhe será dado, e aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então a minha preocupação é que, tem gente falando, não, vamos tributar o consumo e tal. Então, tributa o consumo, tudo bem. Os estados consumidores são Rio, São Paulo, que é onde tem muita população. E nós, Mato Grosso, Tocantins. Então, já está assim, o couro já está comendo lá, que a gente está discutindo, mas estamos assim, puxa lá. Então, vamos ter que fazer uma coisa para combater as desigualdades e sair uma reforma para o Brasil e que o Pacto Federativo saia mais forte. Candidato, nos 2 últimos minutos, 1 minuto e 40 aí para o senhor finalizar com as suas considerações e seu pedido de voto. Agradecer muito ao RD News por esse espaço, dizer para todos do estado de Mato Grosso que esse ano nós temos uma eleição para o Senado. Muita gente não sabe que tem eleição para o Senado Federal. Sou candidato ao Senado Federal porque eu vejo que nosso estado precisa de candidato representando o estado. Existem muitos candidatos representando uma pessoa, outros representam o patrão dele, outro representa o grupo A, outro está lá porque diz que fulano apoia ele. Nós precisamos de candidatos que vá para o Senado Federal representar nossos estados nesse momento em que nós precisamos da 174, da BR-242, da 158, da 080, da Ferrogrão, da FICO, da duplicação da BR-163, nós precisamos da regularização fundiária. São temas que trabalhei muito forte. E o cartucho no Senado, gente, é um cartucho de 12. Lá na Câmara eu estou com 22. Estou trabalhando muito, mas com o trânsito que eu tenho lá, eu não tenho dúvida que posso ajudar muito esse estado. E serei um senador do estado de Mato Grosso, representando as pessoas de Mato Grosso, não representando o segmento A nem o segmento B. Por exemplo, as pessoas dizem, eu estou representando o agronegócio. O senador que for para lá tem a obrigação de representar o agronegócio. Agora, o cara que vai para lá para representar o agronegócio está errado. 10 segundos. Ele não pode ir lá só para representar o agronegócio. Então, agradeço esse espaço e dizer, serei o senador, peço o seu voto para ser o senador do Mato Grosso, do povo de Mato Grosso. Obrigado. Obrigada, candidato, pela sua presença. Nós conversamos então com o candidato a senador José Medeiros, do Podemos, e esta entrevista ficará em destaque no espaço do RDTV, do site RD News, até amanhã, quando será substituída por outro candidato, candidata ou outro entrevistado. Ela também ficará à disposição no canal RDTV News do YouTube. Você pode assistir a esta e as outras entrevistas que nós estamos fazendo com os candidatos aqui de Mato Grosso. Obrigada pela sua audiência, até a próxima. Em Cuiabá, o esforço para reduzir o número de casos da Covid-19 está dando resultado. A população está cada vez mais consciente e já não há filas para leitos de UTI exclusivos para a doença. Uma vitória importante de quem está à frente da batalha e de todos os cidadãos. Com as ações de enfrentamento e os reforços na saúde, os casos de Covid-19 já estão diminuindo. Façam a sua parte. Passamos pelo momento mais difícil, mas sem vacina, ainda temos um longo caminho pela frente. O coronavírus mata. Usar máscara, higienizar as mãos e respeitar o distanciamento é mostrar que você se importa com sua vida e a vida dos outros. Mais do que um gesto de solidariedade, usar máscara é obrigação. Converse com seus familiares, amigos, vizinhos. Defenda essa ideia nas redes sociais. Prefeitura de Cuiabá.